Vamos, portanto, fazer a leitura do texto de Judas, livro de Judas, também mais conhecido como Epístola de Judas à Igreja do Senhor. Como não é muito comum, os pregadores acontece, mas não é muito comum os pregadores utilizarem o livro de Judas passa um pouco desapercebido no meio de tantos livros e de textos tão grandes que existem na palavra de Deus. E antes que alguém questione, mas nós vamos nos basear... Obrigado, irmã Priscila. Nós vamos nos basear no texto do traidor de Jesus Cristo, aquele que foi mau exemplo. Não, esse Judas aqui é outro Judas. Judas era um nome muito comum naquela época. Jesus teve 2 discípulos que tinham por nome de Judas, e esse aqui não é nenhum dos dois. Esse aqui é Judas, irmão de Tiago. Tiago, que foi um dos maiores pastores, se não o maior, da igreja primitiva, e também irmão de Jesus Cristo. Sendo assim, nós vou convidar os irmãos que prestem bastante atenção no texto. Nós vamos fazer a leitura de toda a epístola. O texto, ele merece nós fazermos a leitura. É um texto, apesar de nós fazermos a leitura do livro inteiro, o livro não tem nem capítulo propriamente dito, né? É o livro de um capítulo só, porque é pequeno. Então, eu vou fazer a leitura rapidamente, os irmãos vão prestando bastante atenção no texto, que é um texto que justifica toda a sua leitura. Mas nós não vamos nos deter muito. Diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam com as suas ações o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, falsos crentes, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai daqueles, porque foram pelo caminho de Caim,
e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas nem frutos. 2 vezes mortas, desraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santidade, pela sua fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos, ao Deus único, nosso Salvador, por Jesus Cristo, seja nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todo sempre. Amém. Queridos, eu fiz questão de ler o texto de Judas completo. É um texto que, por si só, diz aquilo que Judas pretendia. É um texto que está entre os mais objetivos na sua mensagem a ser transmitida e adquirida pelos ouvintes. É um livro muito curto, de um único capítulo, mas com uma profundidade tremenda. Por isso eu fiz questão de ir lendo todo o texto, porque parece muito atual, parece inclusive que foi feito nos nossos dias ou para os nossos dias. Então aqui nós vamos ver o texto de um homem preocupado com o bem-estar espiritual da igreja, com o bem-estar espiritual das pessoas da igreja, dos irmãos, dos cristãos, daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. O texto de Judas é uma profunda reflexão e recomendações de cunho espiritual pastoral. Tiago, irmão de Judas, e nos parece ser um dos mentores de Judas, foi um grande pastor no passado. E nos parece também, por alguns estudos, que Judas era uma espécie de assessor, de pastor assessor ali do trabalho de Tiago. Então nós percebemos nas palavras de Judas o grande interesse, a grande preocupação dele pela vida da igreja, pela vida das pessoas, e para que as pessoas, os irmãos, os crentes, os cristãos, não se contaminem
com aqueles que introduzidos, que se dizendo do povo de Deus, traz palavras ou recomendações ou uma vida que levam completamente para longe do Senhor. Isso não só na igreja local, mas na igreja do Senhor de maneira completa. Judas era irmão de Tiago e ambos irmãos de Jesus Cristo. Se os irmãos leem nos evangelhos, vão encontrar a lista dos irmãos de Jesus Cristo, aqueles que Maria teve com José após o nascimento de Jesus Cristo. Tiago foi um grande pastor no passado, e ele deu instrução a Judas, e Judas preocupado com a igreja, porque ele via o que acontecia no meio do povo de Deus, e ele percebia que ali no meio do povo de Deus havia pessoas que haviam se introduzido, mas que não faziam parte do povo de Deus. Eram pessoas que levavam a sua vida natural, normal, e que pelo fato de não terem o Espírito do Senhor, as suas palavras, parecendo ser normais ou boas, eram palavras que tinham ali o objetivo final de desacreditar da fé em Cristo, daquilo que era a obra do Senhor. Vemos nesse texto lido o sumo, o ápice da vida de um homem santo e espiritualmente entregue ao Senhor. Através das suas palavras, nós vemos que ele esbanja sabedoria, conhecimento, espiritualidade e santidade. Judas nos faz quase um resumo de eventos da antiguidade, do Velho Testamento e da história do povo de Israel e antes do povo de Israel, exemplificando por aqueles que se dizendo ser do Senhor não eram os erros que eles estavam repetindo. Outrora os outros já haviam feito no passado. A grande preocupação do texto bíblico de hoje, de Judas, é que os cristãos, os crentes, não se deixem levar por aqueles que, aparentando ser do aprisco do Senhor, são, na verdade, do diabo. E não só na igreja local, mas em toda a comunidade daqueles que se dizem do Senhor. Hoje, pela internet, pelas mídias, pela tecnologia, nós meio que transcendemos as paredes do templo, da casa do Senhor. E hoje nós encontramos uma igreja muito mais ampla. Por exemplo, estamos aqui, uma quantidade de pessoas presencialmente e outros tantos acompanhando pela internet o culto ao Senhor, talvez até um número bem maior, e outros tantos ainda vão assistir ou participar desse culto no futuro, através da visualização do vídeo que vai ficar na internet. Então, as paredes da igreja não são mais contenção, não são mais fronteiras para que a igreja do Senhor, teoricamente, seja ampla, mas isso também nos dá um acesso maior a informações que não são necessariamente sadias ou santas. Judas nos está aconselhando a nós termos muito cuidado com aquelas palavras que parecem bonitinhas, com os conselhos que parecem bonitinhos, com pessoas que parecem santinhas, mas que no final não são. E a palavra de Deus, ela tem o poder de filtrar tudo isso, desde que nós pratiquemos a leitura diária e a intimidade profunda que o Senhor espera de nós. Então falamos nesta noite sobre o espelho de uma pessoa espiritualmente ligada a Deus. Nós vamos ver logo no início, nos versículos 1 e 2, que Judas, um homem de Deus, demonstra ali ter interesse no Senhor, demonstra ter autoridade no Senhor pelas suas palavras, e ele apresenta as suas credenciais. Queridos, é muito importante para o povo de Deus ter credenciais verdadeiras, honradas e dignas da graça do Senhor. É muito importante para o povo de Deus saber dar conta da sua fé, saber responder sobre a sua fé, saber o que fazer com a sua fé,
Judas, ele dedica palavras importantes para resgatar, para trazer benefício para as pessoas, para mostrar para as pessoas aquilo que verdadeiramente é bom. Ele transmite o que é bom, transmite o que é do bem. Judas, ele descreve, o texto descreve Judas como um homem de Deus que tem cuidado com as palavras e sempre se preocupa com que os outros tenham uma conduta correta e afastada do pecado. Judas, ele tem cuidado com aquilo que ele diz, com aquilo que ele escreve, mas ainda assim, tendo cuidado, a preocupação dele é que aquelas pessoas não se enganem. Nós vivemos num tempo, queridos, de grande enganação. A televisão é uma grande enganação. As mídias sociais, na sua maioria, é uma grande enganação, apesar de ter canais excelentes, meios excelentes, para nós fazermos a obra de Deus, mas na sua esmagadora maioria é uma grande enganação. Nós precisamos ouvir as coisas que as pessoas apresentam como sendo boas e filtrar pela palavra de Deus, e confrontar com a palavra de Deus, e comparar com a palavra de Deus, para ver se de fato vem do Senhor. E a palavra de Deus mesmo nos orienta: não perca tempo com aquilo que não vem do Senhor. Essa vida é muito curta, ela passa rápido, daqui a pouco ela se esvai, e nós gastamos muito tempo com aquilo que não provém do Senhor. Judas, ele nos alerta sobre pessoas enganadoras no meio do povo de Deus, e eu acrescentaria hoje, pessoas enganadoras na televisão, no rádio, nas mídias, nas músicas. Não vou nem dizer dos amigos, das companhias, porque isso já existia antes, mas a tecnologia, a comunicação muito rápida, muito ágil, ela age como pessoas enganadoras, elas agem como representantes do maligno, para nos enganar, para nos trazer conselhos, ensinamentos, diretrizes que não têm muito a ver com a palavra do Senhor. Gastamos muito tempo com a palavra do Senhor, gastamos muito tempo com coisas que não contribuem para a obra do Senhor ou para a nossa vida eterna. Algumas vezes eu tenho visto nos grupos que participo, e até tenho evitado de comentar ou de expressar qualquer tipo de opinião, as pessoas, alguns que se dizem crentes, cristãos, brigando, lutando por causa de política, gastando um tempo terrível para justificar seus pontos de vistas políticos. E não vejo esses muitos destes que eu estou citando, gastando o mesmo tempo para publicar a palavra do Senhor, para publicar mensagens santas e de salvação, para se dedicar a resgatar as pessoas, a estender a mão, gastando tempo com aquilo que não interessa para a vida espiritual, voltando a ser homens comuns, homens naturais. Pessoas que estão no meio do povo de Deus e se passando por cristãs, mas segundo Judas, são verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Não são joios. Há uma diferença entre o joio e o lobo em pele de cordeiro, porque o joio nos parece, a descrição bíblica, que é uma pessoa que se engana a si mesmo, não tem convicção do que é. O lobo não. O lobo, ele está travestido de santo para destruir o santo. É diferente, ele tem um objetivo estabelecido. E Judas nos alerta: cuidado com pessoas, e eu vou acrescentar hoje por minha conta, com mídias, com a tecnologia, com a televisão, com a internet. Gastem seu tempo na Bíblia, mas gastem mais tempo na palavra de Deus. Conheçam a palavra de Deus. Tenham intimidade com a palavra de Deus ali, assim como Judas nos mostra. E quem começou a assistir agora pela internet, vou repetir, esse Judas não é o Iscariotes, não é o traidor. É um
que foi convertido e fez a obra do Senhor ali no primeiro século. Uma grande obra Judas fez, fazendo o trabalho pastoral ali na igreja em Jerusalém, principalmente circunvizinhanças. Ele nos alerta: tenham cuidado, e eu acrescento, tenham cuidado também com a tecnologia, não só com as pessoas. Hoje a tecnologia representa pessoas também. Judas, ele demonstra que o homem de Deus tem conhecimento, não é superficial, se envolve com os assuntos de Deus, conhece a história, sabe dar conta da sua fé, tem argumentos sólidos, tem base bíblica. Nós lemos o relato de Judas e nos dá gosto de ver a descrição de Judas, sobre um retrospecto muito rápido que ele faz desde lá, da descendência direta de Adão, de Enoque, e vem exemplificando as pessoas que se enganam e enganam o povo de Deus, mostrando os erros e o resultado que estas pessoas receberão. A palavra de Deus aqui, através de Judas, inclusive nos fala: Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas e condenadas ao fogo eterno. Não teve meio termo. Não há purgatório, não há um local intermediário que aquelas pessoas foram para pagar os seus pecados. Aqueles pecados terríveis que praticavam, as condenaram ao inferno. São pecados que hoje são aplaudidos pela grande maioria da sociedade. São pecados que têm se tornado bonitinhos, que têm se tornado politicamente corretos, que têm inclusive invertido, Hoje, aquilo que é certo tem começando a ser errado. Mas não se enganem, diz Judas. Estas coisas do mundo podem parecer normais, mas para o povo de Deus não é, para Deus não é, e para o céu não vai quem as pratica. Judas, vou repetir, nos mostra que o homem de Deus tem que ter conhecimento. Quando eu digo homem de Deus, queridos, entendam, homem e mulher, a gente falando genericamente para exemplificar mais rápido. A pessoa de Deus, o ser humano de Deus, tem conhecimento, não é superficial, se envolve com os assuntos de Deus, conhece, tem argumentos sólidos, tem base bíblica, precisa conhecer a palavra de Deus. Judas continua a sua exposição sobre a história do povo de Deus e demonstra grande conhecimento espiritual, pois descreve fatos até então desconhecidos em outros textos. Nós vamos ver livros tão grandes e não trazem algumas coisas que o livro de Judas faz questão de nos mostrar, como pequenos detalhes sobre a condenação de Sodoma e Gomorra, como o arcanjo Gabriel batalhou com Satanás pelo corpo de Moisés, ali quando Moisés morreu, e nos traz então já a resposta da pergunta do Velho Testamento: Moisés morreu ou não morreu? Que ele sumiu. Então aqui ele já nos traz essa resposta. Então o livro de Judas, apesar de ser pequeno, é profundo, traz grande base bíblica. Judas nos mostra que ele era um grande conhecedor. E como nos tornamos conhecedores das coisas de Deus? Estudando a palavra do Senhor, estudando a Bíblia, alimentando-nos da palavra do Senhor diariamente, todos os dias. No dia que der alguma coisa e não deu uma lidinha, mas no outro dia volta e lê. Nós não podemos ser turistas na palavra de Deus. De vez em quando eu dou uma passadinha na palavra de Deus, estou até perdido, não sei onde é que eu encontro as coisas direito. Esse é o turista na palavra de Deus. Nós temos que ser residentes na palavra de Deus. Não podemos ser visitantes. Temos que ser participantes da palavra de Deus. Judas nos fala sobre a batalha do arcanjo Gabriel, apesar que o texto que eu li na versão de hoje fala que o arcanjo Gabriel discutia
com o diabo, mas alguns textos nos falam que ele contendia, lutava com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Vai nos mostrando aqui que ele, Judas, pesquisou, aprendeu, conhecia a história do povo, conhecia os registros da época. Muitos livros se perderam de lá para cá, mas nos mostra que ele gastava tempo nas coisas do Senhor. Judas demonstra refinada habilidade e conhecimento do mundo espiritual, fruto do seu comprometimento e intimidade com Deus, fruto também da sua vida de santificação e consagração. Então, como Judas atingiu esse patamar? Buscando a santificação, consagração de vida, intimidade com o Senhor, pesquisando, estudando, aprendendo. Mas pesquisar, estudar e aprender na palavra do Senhor. Se você não tem tempo para ler a palavra do Senhor, outros livros, larga os outros livros, lê a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a que leva para o céu. E erudição, não. Erudição é boa, é salutar, ela é importante para as nossas vidas, mas ela não pode suplantar o tempo daquilo que é eterno, salvador e espiritual. Judas demonstra refinada habilidade. Percebam a importância, se nós formos analisar, estas pessoas eram pessoas indoutas, pessoas que não tinham tido a oportunidade de ir para a escola, eram pessoas que, naquela época, eram muito difíceis, pessoas dessas linhagens, ascender às pouquíssimas escolas de erudição que tinha, mas nós conseguimos perceber o refino nas palavras de Judas, nós conseguimos perceber a fineza com que ele apresenta as coisas de Deus, de quem tem intimidade com as coisas de Deus. Judas tem intimidade com Deus, fruto de santificação e consagração. Vamos gravar isso. Judas demonstra ainda mais a profundidade do seu conhecimento e discernimento sobre os fatos bíblicos, tanto os antigos como os da sua atualidade. E a nós, pelo menos a mim, me parece muito atual o texto de Judas, porque todas as vezes que eu leio, parece que Judas está me aconselhando. Para os meus dias, para os nossos dias, profundidade, conhecimento, discernimento sobre os fatos bíblicos, tanto os antigos como os da atualidade. Judas sabe reconhecer os exemplos e encaixar o perfil dos falsos mestres, falsos crentes, falsos conselheiros, pessoas misturadas ao povo de Deus, mas que servem a Mamon e ao inferno. Ele sabe encaixar o perfil e expor, e nos mostrar, ainda com o cenário descrito. Judas sabe exortar os irmãos e ensinar a vencer as dificuldades, as tentações, e a pior de todas elas, que é o falso ensinamento, os falsos profetas, os falsos mestres, o joio, o lobo, a nós identificarmos, filtrando pela palavra de Deus, filtrando pelo conhecimento. E alguém pode dizer assim, mas como eu posso adquirir conhecimento desta natureza? As epístolas de Paulo nos ensina. Ele diz, quem quer ter conhecimento, peça que o Espírito gratuitamente dá. Através da leitura da palavra de Deus, o Espírito vai abastecendo, vai nos dando entendimento daquilo que Deus quer que nós saibamos. Sabe exortar os irmãos, ensinar a vencer as enganações, as tentações e tudo aquilo que nos afasta do Senhor. O comodismo, muitas vezes a preguiça. Essa pandemia, ela tem trazido um problema relativamente grave, né? Ela tem feito com que muitos se acomodem nos seus lares. Nosso lar
é o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza. Parece que nada entra pela janela, parece que poeira não entra mais na nossa casa, parece que germe não entra mais na nossa casa, só porque a gente está dentro de casa. Inclusive os médicos dizem, no tempo de gripe a janela tem que ficar aberta, se ficar fechada é pior, tem que ventilar, o vento tem que circular. Nós nem mesmo o comodismo, a segurança do nosso lar pode nos afastar das coisas do Senhor. Nem mesmo estes, porque corremos o risco de daqui a pouco estarmos amando mais o nosso cantinho, a nossa cama, o nosso cobertor, a nossa segurança, do que a obra do Senhor. Isso não pode nos enganar. Judas ensina o irmão, a irmã, a vencer aquele que parece que é amável e simpático, com palavras bonitas, politicamente corretas, mas espiritualmente infernais. E eu encaixo no perfil dessas pessoas as comunicações aceleradas, a televisão, os programas televisivos, a internet, as mídias sociais, os grandes debates políticos e tantas outras. Judas, estamos terminando, nos alerta a termos o nosso termômetro espiritual sempre bem calibrado. Como é que a gente calibra o nosso termômetro espiritual? Na palavra de Deus, com leitura, buscando a orientação do Espírito, orando ao Senhor e dependendo de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, confiando no Senhor, mas a palavra dependendo de Deus, ela é talvez até mais profunda, porque quem depende confia, quem depende é entregue. É o caso de um filho pequeno, de uma criança, de um bebê, ele depende, ele confia, ele é entregue ao pai, à mãe. Assim devemos ser com o nosso Senhor, devemos ser dependentes em tudo. Assim, nós estaremos calibrando o nosso termômetro espiritual para sabermos discernir sobre todas estas coisas e fugir de todas elas e sermos vencedores, nos diz a palavra de Deus. E Judas, inclusive, nos alerta no final do seu texto. Ele diz, não só vencendo por vocês, mas também resgatando alguns do fogo. Ele sabe que nós não temos como resgatar a todos. Então, se ele fala resgatando a todos, nós já estaríamos desanimados. Mas ele fala resgatando alguns. Salvem alguns. Ele diz para nós, no texto dele. Para concluir, vale a pena nós relermos, então, do verso 20 ao 25, como o conselho completo de Judas para as nossas vidas. Ele diz, mas a vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Veja que ele vai expurgando essas coisas bobas do nosso dia a dia. E ele fala, apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, ajuda, ensina, lê a palavra junto, e salvai-os, arrebatando assim eles do fogo, tirando do fogo e da perdição. E de outros tende misericórdia com temor, abominação até a túnica manchada com sangue da carne. Ou seja, de alguns vocês tenham misericórdia com temor, mas mantenham o cuidado. Mantenham o cuidado. Paulo, inclusive, em uma de suas epístolas, vai falar um texto muito sério. E ele diz assim, por alguns eu digo que nem orem, porque o seu pecado é para a morte. Como a nós não sabemos, talvez, discernir se realmente o pecado de alguns é para a morte, tendes misericórdia com temor.
Essas palavras até nos parece que Judas aprendeu um pouco com Pedro, muito parecido com as epístolas de Pedro, o conteúdo do seu conselho. Salvai alguns, arrebate-os do fogo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos. Ou seja, deixe o pecado para trás, tenha uma vida de comunhão e apresente ao Senhor jubilosos, alegres, cabeça erguidas e convictos da recompensa da salvação que só em Jesus Cristo tem. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, ou seja, antes de tudo, e agora, e para todo sempre. Amém. E que Deus seja louvado, e que nós tenhamos cuidado, porque os tempos é de destruição espiritual. Que Deus nos abençoe.